do diálogo Aspásia. Mas, na verdade, parece que os socráticos tiveram tendência para se ignorarem uns aos outros. Platão só se refere a Antístenes, Ésquines ou Aristipo e ignora Xenofonte completamente. Este, por sua vez, também só se refere uma vez a Platão, em Imemoráveis. Não mencionando, por exemplo, quando em Imemoráveis enumera os mais importantes seguidores de Sócrates. São estes, para Xenofonte: Críton, Querefonte, Querecrates, Hermógenes, Símias, Cebes e Fedondas. Desta lista não consta Platão, mas na verdade também não constam Antístenes, nem Ésquines, nem Aristipo. Provavelmente, diz Dorian, um autor, a ausência de referência por parte de Platão poderá ter significado não que Xenofonte não convivera com Sócrates, mas que Platão não o considerava um socrático. Não podemos esquecer também que a única lista, chamaremos-lhe assim, de socráticos em Platão é a de Fédon. E dela, efetivamente, não podia constar Xenofonte, porque simplesmente nessa época não estava em Atenas. Embora pudesse ter havido entre alguns dos discípulos do mestre ateniense momentos de proximidade, como se pode inferir no episódio do Fédon. Muito provavelmente eles terão sido circunstanciais, e as suas diferentes opções filosóficas e pessoais, além das diferenças etárias, poderão ter sido motivo para a inexistência de uma convivência efetiva entre eles. Também Breitenbach, um autor, desvaloriza esse fato, não achando improvável que Xenofonte tenha conhecido Sócrates, tão bem como Platão. Uma relação estabelecida talvez entre os anos de 409 a 401 a.C. teria dado a Xenofonte o tempo suficiente para ter sido influenciado pelo mestre. E na realidade, Xenofonte é até bem mais incisivo que Platão ao afirmar que frequentou o círculo socrático. Platão, só uma vez, na obra Apologia, se apresenta como espectador dos seus diálogos, embora faça questão de afirmar quando não está presente. E também nunca faz, como Xenofonte, apreciações sobre o pensamento socrático, nem emite opiniões sobre Sócrates. A antiguidade, de resto, nunca questionou o relacionamento entre Sócrates e o escritor. E segundo Diógenes Laércio, Panécio incluíra os diálogos de Xenofonte na lista dos diálogos socráticos considerados dignos de crédito. Além do mais, como precisa Breitenbach, 1967, os diálogos socráticos devem ser vistos apenas como uma tradição socrática que não pode ser confundida com historiografia. É que, apesar de Sócrates ter sido uma figura histórica, o seu desempenho como filósofo ou professor não preenchia os requisitos necessários para ser considerado material historiográfico, ou seja, fatos e figuras pertencentes a um contexto político ou militar. Ao invés do que sucedeu, por exemplo, com a sua atuação como Pritane durante o processo das Arginusas e que Xenofonte refere nas Helênicas. Ter presente esse pressuposto poderá evitar desnecessárias especulações sobre a historicidade dos textos socráticos de Xenofonte e da sua relação com o filósofo. O próprio Xenofonte, de resto, assume na sua obra que a importância de seu testemunho se baseia no seu conhecimento. O seu retrato de Sócrates é mais correto que o de outros, porque ele reconheceu Sócrates, como diz em 4.8.11, ao encerrar as suas recordações, sendo ele de fato tal como descrevi. Mesmo reconhecendo-lhe a parcialidade que resulta do excesso de gelo que imprime a sua defesa de Sócrates, não teremos talvez razão para duvidar da sua afirmação. Só uma relação forte, mesmo que fugaz com o filósofo, poderia, de resto, ter dado origem a tal empenho na sua reabilitação. O Banquete e os Memoráveis, obras de Xenofonte. Ao contrário do Banquete de Platão, que é um texto sério, este de Xenofonte é assumidamente um texto burlesco. E digo assumidamente porque o próprio Xenofonte faz questão de precisar no início.
que vai lembrar momentos em que Sócrates e os que frequentavam a sua companhia se dedicavam a criancices, porque lhe parece que esses também são momentos dignos de lembrança, ou seja, memoráveis. Apesar de a intervenção de Sócrates neste diálogo ser muito menor do que nos de Platão, ou mesmo do que em Memoráveis, um ponto em comum começaremos então por encontrar entre as duas obras: a intenção. É verdade que aqui esta é deduzida e que, ao contrário do que faz em Memoráveis, Xenofonte não diz que está a escrever em defesa de Sócrates, mas dos homens de bem, na sua generalidade. Sócrates é, contudo, um deles, e os outros, aqueles com que ele conviveram. De fato, como se de uma recordação não se tratasse, o nosso texto servirá bem a provar, como tanto dos episódios de Memoráveis, que Sócrates nunca corrompera os jovens. Bem pelo contrário, só tem bons conselhos a dar aos que estão presentes na celebração: Autólico, o homenageado, e Critóbulo, que encontraremos várias vezes, não só como um interlocutor em Memoráveis, mas também na primeira parte de Econômico, uma outra obra. No caso de Autólico, e até o próprio pai que o aconselha a ouvir Sócrates e as suas citações dos poetas antigos, no caso, em 2.4, os versos célebres de Teógenes, que o filósofo cita também em Platão, e que o próprio Xenofonte usa na sua argumentação em Memoráveis. Assim, tá aqui o texto. Vamos lá. Assim, se é verdade que os textos socráticos de Xenofonte podem certamente garantir a sua autonomia em relação uns aos outros, não é menos verdade, contudo, que no seu conjunto eles constituem um todo, fruto de uma mesma intenção, quase obsessiva de seu autor: assegurar que Sócrates morrera injustamente condenado. E assinado Ana Elias Pinheiro. Vamos começar agora. Banquete. Pois a mim, não me parece que sejam menos dignas de lembrança as ações sérias dos homens de bem, do que os seus momentos de irreflexão. E porque eu próprio os presenciei, quero agora transmitir o que sei. Aconteceu por altura das corridas de cavalo das grandes Panateneias, Cálias, o filho de Hipônico, apaixonado por Autólico, um miúdo que tinha ganho no Pancrácio, tinha-o levado a assistir à prova. No final da corrida, Cálias dirigia-se com Autólico e o pai dele em direção à sua casa do Pireu, e com eles também seguiam Nicerato. Ao ver Sócrates na companhia de Critóbulo, Hermógenes, Antígenes e Carmides, ordenou a um dos criados que acompanhara Autólico e os seus a aproximar-se de Sócrates e dos que o acompanhavam, dizendo: em boa hora vos encontro. Vou dar um jantar em honra de Autólico e do pai, e acho que seria muito mais brilhante se o meu salão se visse ornamentado com homens com um espírito tão refinado quanto o vosso, em vez de generais, comandantes de cavalaria e outros ambiciosos. Sócrates respondeu-lhe: passa o teu tempo a desprezar-nos, porque tu pagastes bom dinheiro a Protágoras para adquirires sabedoria, e a Górgias, a Pródigo e a muitos outros, e olhas para nós como se fôssemos uma espécie de autodidatas em matéria de filosofia. Até agora, replicou Cálias, tenho disfarçado na vossa frente a minha capacidade para desenvolver muitos e sábios discursos. Mas agora, no caso de quererem acompanhar-me, hei de mostrar-vos a que ponto mereço a vossa atenção. De início, Sócrates e os seus, como era natural, agradeceram o convite sem se comprometerem, mas quando ficou claro que ele ia ficar muito aborrecido, caso não fossem, aceitaram. E assim apareceram mais tarde, uns depois dos treinos e das massagens, outros depois de um banho. Autólico estava sentado, junto ao pai, e os outros, naturalmente, estenderam-se nos leitos.
quer que presenciasse a cena, perceberia logo que a beleza é por natureza um predicado régio, especialmente se acompanhada de modéstia e descrição, como era o caso de Autólico. De fato, tal como uma luz que surge no meio da noite atrai todos os olhares, assim também a beleza de Autólico fazia que todos virassem para ele os olhos, pois em nenhum dos que o olhavam, o espírito deixava de ficar emocionado na sua presença. Uns emudeciam e outros tentavam a todo custo conter-se. É certo que todos os que parecem estar possuídos por um Deus são dignos de contemplação, mas enquanto os que são possuídos por outros deuses tendem a ter um olhar terrífico, uma voz assustadora e gestos violentos. Os que estão inspirados pelo casto amor têm os olhos cheios de ternura, uma voz doce e gestos mais nobres. Assim se comportava Callias, por causa desse amor, o que o tornava muito mais interessante aos olhos dos que também estavam iniciados neste mesmo culto. Os convivas iam jantando em silêncio, como se assim tivesse sido determinado por algo superior. Eis senão, quando bateu à porta Filipo, o comediante, pedindo a quem lhe abriu que o anunciasse, a ele e a razão que o trouxera. Dizia que vinha preparado com tudo necessário, mas à custa dos outros, e acrescentava que trazia um moço muito contrafeito, porque não traziam nada e estava de estômago vazio. Callias, ouvindo tais palavras, exclamou: "Na verdade, meus amigos, é uma vergonha negar-lhe nem que seja um teto. Deixemo-no entrar." E, ao tempo que falava, olhou para Autólico, para ver como reagiria ele à brincadeira. Filipo, de pé no meio do jantar, dirigiu-se aos convivas: "Todos vocês sabem que sou um comediante, e estou aqui muito bem disposto porque acho que é muito mais engraçado vir jantar sem convite do que tendo sido convidado." "Pois então, arranjar um lugar", respondeu-lhe Callias. "Arranje um lugar", respondeu-lhe Callias, "porque, como vês, os convidados estão muito sérios, mas pode ser que lhes apeteça rir." E quando o jantar prosseguia, Filipe tratou logo de dizer qualquer coisa com piada, para dar cumprimento à razão pela qual costumavam convidá-lo para os banquetes. Contudo, não obteve qualquer riso, o que o deixou visivelmente contristado. Pouco depois, quis dizer uma nova piada, mas ninguém se riu dele, pelo que deixou o jantar a meio. Enrolou-se no manto e deixou-se estar deitado. Callias então perguntou-lhe: "Que tens, Filipo? Dói-te alguma coisa?" Ele gemeu e respondeu: "Dói, por Zeus, Callias, e muito. Porque desde que o riso abandonou a humanidade, o meu negócio foi-se. Antes, era essa a razão pela qual me convidavam para jantar, para que os convivas se divertissem, rindo graças a mim. Mas agora, para que me hão de convidar? Para que me hão de convidar? Só que para mim, tornar-me sério não seria menos difícil do que tornar-me imortal. E não ninguém vai querer convidar-me, para que eu retribua o convite, porque todos sabem que não é costume haver jantares em minha casa." Enquanto falava, assoou-se, e pela sua voz percebia claramente que estava a chorar. Todos tentaram então consolá-lo, dizendo-lhe que haviam de rir noutra ocasião, e que iam continuar a convidá-lo para jantar. E Cristóbalo até deu umas gargalhadas por causa de seus lamentos. Então ele, sentindo este riso, destapou o rosto, exortou o seu espírito à coragem para o combate que ainda tinha que travar à mesa, e lá continuou seu jantar. Quando já tinham retirado as mesas, feito as libações homenagens, e entoado o peã, apareceu-lhe para a festa um sujeito de Siracusa, acompanhado por uma boa flautista, uma bailarina espantosa a fazer acrobacias e um rapaz muito bonito e muito bom a tocar cítara e a dançar. O siracusano ganhava rios de dinheiro com as suas atuações. Depois de a flautista ter tocado a sua flauta e o rapaz a cítara, é de parecer que ambos tinham agradado bastante. Sócrates disse: "Por Zeus, Callias, trataste-nos muito bem.
não só nos servistes um magnífico jantar, como também nos proporcionaste o que há de mais agradável à vista e ao ouvido. Cálias respondeu: e se nos trouxessem perfume para que nós deliciássemos também um bom odor? Nem pensar, respondeu Sócrates, pois, tal como certa roupa fica bem numa mulher e outra num homem, do mesmo modo há perfumes que convêm ao homem e outros à mulher. Nenhum homem, por exemplo, se iria perfumar por causa de outro homem. E as mulheres, sobretudo as recém-casadas, como a do nosso Nicerato e a do Critóbulo, que falta lhe faz o perfume? Cheiram a elas mesmas. Já o cheiro do azeite, quando é usado nos ginásios, é mais agradável do que é o perfume para as mulheres. E quando falta também se sente mais. Além do mais, quando perfumados, tanto faz o escravo como o homem livre. Cheiram todos a mesma coisa. Pelo contrário, os odores que exalam das fadigas dos homens livres exigem uma maior e mais longa dedicação para se tornarem agradáveis e dignos da sua condição. Disse então Licum: pois, mas isso está bem para os novos. Agora nós, que já vamos aos ginásios, havemos de cheirar a quê? A perfeição, por Zeus, respondeu Sócrates. E onde arranjaste tu um perfume desses? Nas perfumarias não, claro. Onde então? Como disse Teógenes, aí ele cita aqui o texto de Teógenes: enquanto dos bons aprenderás o que é bom, se pelo contrário te misturares aos mais, perderás até o entendimento que tens. Licum respondeu então: estás a ouvir, meu filho? Claro que te ouve, por Zeus, interrompeu Sócrates, e tira o partido que deve. Por exemplo, quando queria obter a vitória no Pancrácio, como eu falei, uma espécie de luta livre, depois de ter investigado contigo, quem seria melhor mestre para tal? Foi ter com. Pois, quando se quiser tornar virtuoso, primeiro há se analisá-lo contigo. E depois frequentará a companhia daquele que lhe parece mais capaz para lhe ensinar a virtude. E aqui a tradutora coloca que há umas pequenas lacunas no texto. Então vários dos presentes se pronunciaram, perguntando um deles: e onde vai encontrar ele um tal professor? Um respondeu que essa matéria nem sequer se poderia ensinar, enquanto o outro defendia que, se as outras matérias se podiam aprender, também esta se podia. Sócrates interrompeu-os: como é um tema discutível, vamos deixá-lo para outra altura, e vamos continuar agora o que